Exemplo 1. Então, exemplo 1 é encontrar os intervalos de crescimento e decrescimento e os máximos e mínimos locais dessa função f de x igual a x ao cubo menos 7x mais 6. Tá, pessoal? Aqui está um esboço do gráfico, mas a gente vai começar a entender onde que o estudo das derivadas, estudo onde a função cresce, decresce, máximos e mínimos, vai começar a ajudar a gente a entender como funciona o gráfico, a entender como montar o gráfico de uma função. Né? Porque a gente aprende lá a marcar os valores, né? Desde lá do ensino médio a marcar os valores. Mas, na hora de traçar, a gente não sabe se traça, como que traça, cresce até onde, decresce até onde, quais são os pontos importantes, né? Porque quando a gente desenhava gráfico lá no ensino médio, o que a gente olhava? A gente olhava onde cruzava no eixo X, no eixo Y, né? Olhava, tentava analisar alguns pontos dessa forma. Agora aqui não, aqui a gente vai achar pontos chaves, né? Pontos onde ela cruza o eixo, é claro, continua sendo importante, onde ela cruza o eixo X, onde ela cruza o eixo Y, mas a gente vai achar intervalos onde ela cresce, pontos de máximo, pontos de mínimo, né? Então se eu sei que é ponto de máximo, então ela vai crescer até naquele ponto e depois vai decrescer. Então a gente já consegue estudar o comportamento, né? Saber sobre a derivada, onde ela cresce mais, onde ela decresce mais, né? E toda essa parte. Então vamos ver esse exemplo. Né? Como que a gente pode encontrar os máximos e mínimos estudando os intervalos de crescimento e decrescimento. Para isso a gente vai precisar da derivada. Né? Então quem é a derivada da função? A derivada da f é 3x ao quadrado, né? Derivada de menos 7x, menos 7, derivada de 6 é 0. Então isso aqui vai ser 0, 6 somente c, o 3x ao quadrado é igual a 7, é igual isso, a 7 positivo, 6 somente c, o x ao quadrado for igual a 7 sobre 3, 6 somente c, passando a raiz, né? Dos dois lados, x for mais ou menos raiz de 7 sobre 3. Ok? Então, nesse ponto aqui, são pontos onde a derivada é zero. Lembra que a gente viu que os pontos de máximo e mínimo locais estão entre os pontos críticos? Então, esses aqui são os pontos críticos da minha função f. Então, eles são os possíveis pontos de máximo e de mínimo. Mas a gente só sabia isso, que eles poderiam ser. A gente não sabe necessariamente se eles são. Para confirmar que eles são, a gente vai utilizar o critério da primeira derivada que a gente acabou de ver. Então, para isso, a gente vai precisar estudar onde ela é crescente e onde ela é decrescente, né? A função f. Tá? Então, para isso, é só estudar o sinal da derivada. Então, o sinal de 3x ao quadrado menos 7 é quanto? Bom, a gente sabe que é uma parábola, né? Então, a gente pode utilizar essa ideia. É uma parábola, o coeficiente que acompanha x ao quadrado é positivo. Então, ela vai ser algo desse tipo, né? Onde ela vai cruzar em dois pontos, né, que a gente já achou, que é o menos raiz de 7 sobre 3 e o mais raiz de 7 sobre 3. Né? A gente tem esses dois pontos aqui onde a curva cruza o eixo. Então, entre eles, a curva, né, a derivada, né, f', está abaixo do eixo, então ela é negativa. E fora desse intervalo ela é positiva porque ela está acima do eixo. Okay? Então esses são os intervalos de sinais da minha função. Então logo f' de x é maior do que zero em que intervalo que ela é maior do que zero? De menos infinito, né? Até menos raiz de 7 sobre 3 e de raiz de 7 sobre 3 até mais infinito. E f' de x é negativo em que intervalo? Entre menos raiz de 7 sobre 3 e raiz de 7 sobre 3. Portanto, assim, f é crescente. Onde que ela é crescente? Onde a derivada é positiva, mas aí eu posso fechar, tá?
Porque aqui a gente está estudando onde ela é crescente, não estritamente crescente, tá? Então podemos fechar o intervalinho. Então é de menos infinito até menos raiz de 7 sobre 3. Aí fecha. Unido com o intervalo fechado de raiz de 7 sobre 3 até mais infinito. E f é decrescente, onde no intervalo fechado, né, podemos fechar, de menos raiz de 7 sobre 3 até raiz de 7 sobre 3. Ok? Bom, então achamos os intervalos de crescimento e decrescimento. E agora a gente vai utilizar o critério. Então, pelo critério da primeira derivada, o que a gente tem? Pelo critério da primeira derivada, temos, olha só. Então a função vem lá, ó, ela vem lá de menos infinito, crescente, 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 até chegar nesse ponto, que é menos raiz de 7 sobre 3. Depois de menos raiz de 7 sobre 3, ela passa a ser decrescente. Então ela cresceu até nesse ponto, depois decresceu. Então significa que esse ponto aqui, temos que menos raiz de 7 sobre 3 é um máximo local, né? Porque ela cresce e depois decresce. Então é um máximo local. E depois, o que acontece? Ó, depois do menos raiz de 7 sobre 7, ela decresce, 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 até chegar no raiz de 7 sobre 3. Depois do raiz de 7 sobre 3, o que vai acontecer? Ela passa a ser crescente. Ela cresce até mais infinito. Então ela decresce, decresce, decresce até esse ponto, que é a raiz de 7 sobre 3, e depois ela cresce. Então quer dizer que raiz de 7 sobre 3, ela é um mínimo local. Então é um mínimo local. Certo? Então, olha só. Eu tenho aqui o esboço do gráfico, né? Porque a gente sabe que lá de menos infinito, então ela vai crescendo, 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 até chegar nesse valor. Que valor é esse? Esse valor é exatamente raiz de 7 sobre 3 negativo. Tá? Raiz de 7 sobre 3. Esse é o nosso ponto onde a função ela vem crescente, 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 até chegar nesse ponto que a gente sabe que é um máximo local. E depois desse ponto ela decresce, 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 até chegar aqui nesse pontinho aqui, que é o raiz de 7 sobre 3. Ok? Então ela decresceu de menos raiz de 7 sobre 3 até raiz de 7 sobre 3. Beleza? Então entre esses dois pontos. E depois de raiz de 7 sobre 3, ela passa a crescer novamente, como a gente concluiu aqui. Né? E raiz de 7 sobre 3 é um ponto de mínimo local. Beleza? Então com isso a gente consegue entender aí o que acontece com o gráfico da minha função através desses estudos, né, de intervalos de crescimento e decrescimento. E com esses intervalos e esse critério da primeira derivada, a gente consegue saber quais pontos são de máximo e de mínimo.